E se a vida, depois de tantos anos, ainda tivesse surpresas à sua espera? Às vezes, é preciso mais do que o tempo para nos mostrar que o amor, a intimidade e a conexão não têm idade. Neste reencontro inesperado, dois corações redescobrem o que é possível sentir, mesmo após o peso dos anos. Prepare-se para viver uma história que prova que nunca é tarde para recomeçar e se permitir viver o presente com intensidade. Ela entrou no restaurante com os olhos um pouco inquietos, mas com o coração tranquilo, como quem já tinha feito da solidão sua amiga. Aos 66 anos, a vida parecia ter encontrado um ritmo confortável para ela. Menos compromissos, mais silêncio, mais reflexão. Se alguém lhe dissesse que naquele momento ela estaria prestes a viver uma experiência que viraria sua vida de cabeça para baixo, ela teria rido. A vida, para ela, era mais sobre aceitação do que expectativa. Mas ali, naquele restaurante, algo inesperado aconteceu. Ao atravessar a porta, seus olhos se encontraram com os dele. O colega de trabalho de muitos anos, alguém com quem ela havia compartilhado inúmeras risadas e algumas frustrações profissionais, estava ali, exatamente no mesmo lugar. O rosto dele parecia um pouco mais marcado pelo tempo, mas o brilho nos olhos ainda era o mesmo. Ele estava sozinho, mas seu olhar parecia dizer que estava ali esperando por algo, ou por alguém. O destino, ela pensou, tem uma maneira curiosa de nos surpreender quando menos esperamos. O momento foi breve, mas potente. Eles se cumprimentaram como se nada tivesse mudado, mas havia algo de diferente no ar. Como se o tempo, com sua habitual indiferença, tivesse parado por um instante para permitir que eles se vissem de uma maneira nova. Um toque na mão, um sorriso tímido. Ele sugeriu que se sentassem juntos, e ela, sem hesitar, aceitou. O jantar começou como qualquer outro, mas o clima era outro. Algo estava prestes a acontecer, algo que nem ela poderia prever. O cardápio parecia irrelevante. Eles não precisavam realmente de palavras para entender o que estava acontecendo entre eles. Sentados frente a frente, a conversa fluía com facilidade, como se os anos que se passaram nunca tivessem existido. Havia uma certa timidez, mas também uma energia palpável no ar. Ela não podia evitar o fato de que se sentia jovem novamente, como se aquele reencontro fosse uma chave para algo há muito perdido. O tempo não apagou, aparentemente, as lembranças de ambos, nem as emoções que estavam sendo silenciosamente despertadas. Enquanto ele falava sobre os velhos tempos, as palavras dele reverberavam de uma maneira que ela não esperava. Cada história compartilhada parecia trazer à tona uma parte dela que ela havia deixado de lado ao longo dos anos. As memórias de uma vida antes da solidão, antes do cansaço. Mas o que mais a surpreendia era a sensação de estar sendo vista novamente, de ser percebida de uma forma que ela não se permitia ser há tanto tempo. Ela se pegou rindo de algo que ele disse, algo simples, mas com um sabor doce de nostalgia. Era como se, de alguma forma, ambos estivessem recuperando um pedaço de si mesmos através do outro. O prato principal chegou, mas o que mais a encantava não era a comida, mas a maneira como ele se via nela. Cada gesto, cada palavra, tinha um peso emocional que ela não sabia que poderia sentir novamente. A conexão que se estabelecia ali não era apenas física, mas uma verdadeira troca emocional. Eles estavam redescobrindo o prazer de se conhecer, e isso ia muito além do que qualquer jantar poderia oferecer. Havia uma intimidade crescente, não mais apenas na troca de palavras, mas nos olhares furtivos, na maneira como os corpos se aproximavam, como se cada movimento estivesse carregado de uma promessa não dita. O silêncio tomou conta da mesa, mas não era um silêncio desconfortável. Era aquele tipo de silêncio em que duas almas se entendem sem necessidade de palavras. O restaurante ao redor deles parecia ter desaparecido, e a noite, com suas luzes suaves e o murmúrio distante de outras conversas, ficou em segundo plano. O único som que preenchia o espaço era o som suave de suas respirações, agora mais sincronizadas do que nunca. A tensão, antes sutil, começava a se transformar em algo mais palpável, quase eletricamente carregado. Ela percebeu o modo como ele olhava para ela, não com o olhar de quem a vê apenas como uma figura do passado, mas com a curiosidade de quem redescobre algo fascinante. Algo que nunca tinha notado antes. E, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu-se valorizada não apenas por sua experiência, mas pela sua presença. Ele não via nela a idade que o espelho lhe mostrava, mas uma mulher cheia de vida e desejos não atendidos. Havia algo no ar, algo que não se resumia ao tempo,
mas a energia entre os dois. Ela se pegou desejando mais daquele momento, mais daquela conexão. O toque das mãos novamente. Agora mais audível, quase um grito silencioso de não vamos deixar isso escapar. Eles se observam por um momento que parece suspenso no tempo. Ela sente a eletricidade daquele gesto. O contato foi breve, mas intenso, como se suas mãos dissessem mais do que as palavras poderiam. O toque parecia uma ponte entre eles, algo que desafiava qualquer expectativa sobre a idade e o que se espera dela. Ali, no simples ato de se tocar, uma emoção nova começava a se formar. Era um prazer suave, mas poderoso, como um campo de possibilidades abertas, e ela sabia que, naquele momento, não havia como voltar atrás. O jantar continuava, mas o prato à sua frente já não importava. O que mais a fascinava era a maneira como as coisas pequenas, um olhar, um toque, uma risada, tinham um peso imenso. Ela se pegou observando-o mais atentamente. Não era mais o homem de seu passado, com quem compartilhou momentos de trabalho e pequenas conversas. Ele estava ali, na sua frente, transformado. Não era só o corpo que havia mudado, mas o olhar dele. Havia mais profundidade, mais curiosidade em como ele a via agora. Ela sentiu, por um instante, que ele não estava apenas admirando sua aparência, mas tentando captar algo mais profundo, quem ela realmente era, por dentro. Ela, por sua vez, sentia algo também. Algo que não sabia se poderia nomear, mas que crescia dentro dela. O prazer de ser tocada, de ser vista, de ser desejada. A solidão, que até então havia sido sua companheira constante, começava a se dissipar, como uma nuvem que lentamente se desvanecia ao amanhecer. Não era apenas o contato físico, mas a aceitação mútua, o reconhecimento de que ambos estavam ali, compartilhando algo real, algo que o tempo não poderia apagar. O toque de suas mãos, agora mais prolongado, parecia transformar tudo em algo novo e possível. Ela se sentiu viva de novo, como se fosse capaz de reviver o prazer da juventude, mas com a sabedoria de uma vida já vivida. Naquele momento, tudo parecia possível. O medo da idade, da solidão, das perdas, parecia ter ficado para trás. Ela não sabia ao certo o que o futuro lhes reservava, mas ali, naquele espaço e tempo, a conexão que se formava entre eles era mais importante do que qualquer outro pensamento. O tempo, que tantas vezes havia sido uma preocupação, agora parecia ser apenas um detalhe. A verdade estava em cada gesto, em cada sensação que eles estavam compartilhando. E, por mais que o passado tivesse deixado suas marcas, ele não impedia que algo novo acontecesse. Afinal, a vida não se resume ao que já foi vivido, mas ao que ainda está por vir. Quando ele se inclinou, lentamente, para tocar seus lábios com os dela, o mundo ao redor parecia desaparecer. O beijo, suave e ainda assim carregado de algo profundo, foi como um despertar. Não era o beijo de um jovem, cheio de impetuosidade e urgência, mas sim um beijo que carregava toda a história de uma vida, com suas alegrias e tristezas. Era um beijo com o peso do tempo, mas ao mesmo tempo leve, como se ambos tivessem esperado por aquele momento por muitos anos. O toque de seus lábios foi como a última peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, revelando um cenário completo e inesperado. Ela fechou os olhos, entregando-se à sensação, e percebeu o quanto havia esquecido do prazer de se entregar. O beijo não era apenas um gesto físico, mas um símbolo daquilo que ela havia negado por tanto tempo. A capacidade de amar e ser amada, de se sentir viva, de experimentar a sensualidade sem medo ou vergonha. Ali, naquele momento, não havia mais o peso da idade, da solidão, da experiência passada. Tudo o que existia era aquele instante perfeito, em que os dois se encontraram de maneira pura, sem pressa, sem medo. E, para ela, era como se a juventude tivesse voltado a fluir nas suas veias. O beijo terminou, mas a sensação permaneceu. Ela sorriu, sem saber exatamente o que dizer. Talvez não fosse necessário. O que importava agora não era a explicação, nem as palavras que poderiam tentar justificar o que estava acontecendo. O que importava era a conexão. O simples gesto de se permitir, de se entregar aquilo que o momento oferecia, foi mais transformador do que qualquer expectativa que ela pudesse ter tido. Eles estavam ali, de coração aberto, descobrindo uma nova maneira de se relacionar, de se tocar e de se entender. E, no fundo, ela sabia que aquele momento tinha mudado algo dentro dela, talvez de uma forma irreversível, mas sem arrependimentos. O jantar continuou,
Mas agora o foco já não estava mais nos pratos à sua frente. As conversas, antes um fluxo contínuo de tópicos superficiais e alegres, tomaram um rumo mais profundo. Eles começaram a se abrir de maneira mais vulnerável, compartilhando experiências e emoções que nunca haviam dividido antes. Ela falou sobre as perdas que marcaram sua vida, sobre os medos que a acompanhavam, sobre como o tempo parecia ter se tornado um grande inimigo nos últimos anos. Ele a escutou com atenção, sem pressa, como se cada palavra dela fosse um eco de algo que ele também havia vivido. O momento, apesar de íntimo, não era pesado. Ao contrário, havia uma leveza na maneira como eles se comunicavam, como se a cumplicidade estivesse sendo construída não apenas por gestos e toques, mas também através das palavras não ditas. Quando ele finalmente falou sobre seus próprios medos, suas próprias perdas e arrependimentos, ela percebeu que havia mais semelhanças entre eles do que ela imaginava. Ambos estavam ali, não apenas reencontrando prazer, mas tentando entender o que o passado significava para eles agora. O que o tempo havia levado, e o que, de repente, o tempo poderia devolver. Era uma troca genuína, sem pressa de chegar a uma conclusão ou de encontrar respostas fáceis. Eles não sabiam ao certo para onde aquilo os levaria, mas estavam dispostos a descobrir. Cada palavra dita, cada olhar trocado, era como um passo em direção a algo mais profundo. E, ao mesmo tempo, não havia cobrança de que algo grandioso deveria acontecer. Era suficiente o que estavam vivendo naquele instante. Às vezes, os momentos mais simples são os mais poderosos, e ela começava a entender que o reencontro deles não precisava ser um grande evento. Talvez fosse apenas uma chance de se reconectar com o que realmente importava. A capacidade de amar e ser amado, de tocar e ser tocado, de sentir e ser sentido. O vinho estava quase no fim, mas a noite parecia longe de terminar. A conversa deles, agora quase uma dança silenciosa de olhares e risadas suaves, começou a fluir com uma naturalidade que ela não esperava. O medo de se expor, de revelar seus sentimentos mais íntimos, tinha ficado para trás, substituído por uma sensação de liberdade. Ela sabia que estava vivendo algo que não poderia ser reproduzido, algo único. Não se tratava apenas do jantar ou do reencontro físico, mas da redescoberta de quem ela era, do prazer de se permitir ser vulnerável e verdadeira. Ela o observava enquanto ele falava sobre suas próprias dificuldades, suas experiências de vida. Havia uma sensibilidade nele, uma humanidade que ela nunca tinha notado antes. Talvez, ao longo dos anos, ele também tivesse se fechado para certos aspectos da vida, mas agora, ali, diante dela, ele parecia tão aberto quanto ela se sentia. O que acontecia entre os dois era uma troca silenciosa de descobertas. Cada palavra que saía de sua boca parecia ajudá-la a ver a vida sob uma nova perspectiva, mais cheia de possibilidades do que ela imaginava. Ele, por sua vez, parecia se perder na suavidade da voz dela, como se estivesse ouvindo algo que há muito tempo não se permitia ouvir. E foi assim, de uma forma quase mágica, que eles começaram a perceber o quanto tempo que passou não foi um obstáculo, mas um aliado para o que estavam vivendo agora. A experiência de vida, com todas as suas nuances e complexidades, dava a eles uma base sólida para aquilo que estava acontecendo. Não havia pressa, nem expectativas irreais, mas uma vontade sincera de explorar o que mais a vida ainda tinha a oferecer. O vinho se acabou, mas a conversa não. Ambos sabiam que ali, naquele momento, algo mais estava sendo descoberto, algo que nem o tempo nem a solidão poderiam apagar. Enquanto as horas passavam, o restaurante começava a esvaziar. As luzes tornavam-se mais suaves, o som das conversas ao redor diminuía, e o mundo externo parecia desaparecer. Ali, no pequeno espaço entre os dois, a vulnerabilidade tornou-se um conforto. Ela se sentia mais à vontade do que imaginou que fosse possível. Ao longo dos anos, aprenderá a se proteger, a se esconder atrás das camadas que o tempo lhe forneceu. Mas com ele, havia algo diferente. Algo acolhedor e seguro que a fazia querer se mostrar inteira, sem medo do julgamento ou das falhas que carregava consigo. Ela sabia que esse momento, por mais que fugisse da lógica convencional, tinha um valor que não poderia ser medido. Não era sobre tentar encontrar a juventude novamente ou reviver velhos tempos. Era sobre redescobrir uma versão dela mesma que estava escondida há muito tempo, talvez até mesmo sem saber disso. Ele não estava ali para julgá-la, nem para buscá-la em um passado distante. Ele estava ali para vê-la, de fato, naquele momento. A mulher que ela era, com todas as suas inseguranças, suas cicatrizes,
suas alegrias e, principalmente, sua humanidade. Ele parecia entender isso sem palavras. E ele, por sua vez, não parecia ter pressa. Não estava buscando algo específico naquele encontro, mas sim apreciando o processo de redescobrir a pessoa à sua frente, de maneira plena. Cada momento com ela parecia um novo aprendizado, como se estivesse se desafiando a se libertar das amarras que o tempo lhe impôs. Ali, juntos, sem grandes expectativas, estavam apenas se permitindo ser. A vulnerabilidade, tão temida por muitos, tinha se mostrado a chave para uma intimidade genuína, onde as palavras não eram mais necessárias para expressar o que o coração sentia. A noite estava avançando, mas algo parecia indicar que o melhor ainda estava por vir. Os dois estavam imersos em um jogo silencioso, onde as expectativas eram mantidas em suspense, sem pressa de serem atendidas. Eles estavam dançando uma dança de olhares, sorrisos e gestos sutis, sem palavras, mas com uma intensidade que se tornava quase palpável. Ele olhava para ela como se estivesse desvendando um enigma que sempre desejou compreender, e ela, por sua vez, sentia que as respostas não estavam em palavras, mas na forma como ele a observava, como se estivesse vendo o melhor dela, mesmo nos momentos mais vulneráveis. Ela, por sua vez, não conseguia evitar a sensação de que ele estava ali não apenas por algo que ela representava, mas pelo que eles podiam construir juntos naquele momento. Não havia o peso de um futuro planejado, mas a leveza de algo espontâneo. A atração era mais profunda do que ela imaginava ser possível, e não se tratava apenas do físico. O que estava acontecendo entre eles era um reencontro com algo que ambos haviam perdido, a capacidade de viver intensamente no presente. O tempo, em vez de ser um inimigo, tornava-se uma ponte que os conectava a algo além das convenções da idade e da experiência. No entanto, a grande questão parecia ser o que faria esse momento se transformar em algo real. Ambos sabiam que aquilo não era um simples acaso, mas o início de algo significativo. A hesitação ainda estava ali, visível nas pequenas pausas e nos gestos cautelosos, mas ela podia sentir que algo estava prestes a quebrar essa barreira invisível entre eles. A pergunta era: seria esse o momento que se perderia no tempo, ou algo que ambos, de alguma forma, buscavam há muito tempo? O medo de deixar o momento ir embora estava ali, mas também a certeza de que, se permitissem, poderiam fazer disso algo que durasse muito mais do que a noite. Ela sabia que estava se aproximando de algo grande. Algo que, até então, ela havia evitado, por medo ou, talvez, por falta de oportunidade. A entrega, não só física, mas emocional, de se permitir viver sem os muros que ela mesma construiu ao longo dos anos. A conexão entre eles estava crescendo a cada segundo, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que se questionava: e se isso não for o que eu espero? E se a vulnerabilidade que estou experimentando agora me levar a um lugar que eu não posso controlar? A mente tentava correr atrás de respostas, mas o coração, surpreendentemente, pedia que ela simplesmente sentisse. Ele, por outro lado, parecia perceber a resistência nela. Não que fosse algo óbvio, mas havia uma leve hesitação no modo como ela o olhava, como se estivesse se perguntando se poderia confiar totalmente naquele momento. Mas ele não pressionava. Em vez disso, ele a deixava seguir o seu ritmo, como se tivesse a sabedoria de saber que a entrega só aconteceria quando fosse genuína. O tempo estava a seu favor, e ambos estavam sendo guiados por algo muito mais profundo do que a pressa de viver uma história. Ele não queria forçar nada, apenas queria ver até onde ela seria capaz de se permitir ir. A noite estava chegando ao fim, mas a tensão no ar não diminuía. Ela podia sentir a presença dele, não apenas ao seu lado, mas ao seu redor, como uma força que a atraía sem que fosse necessário dizer uma palavra. Era quase como se a própria noite tivesse criado um espaço seguro para que ela fosse quem realmente era, sem medos ou máscaras. Mas a pergunta continuava a surgir. Ela estava pronta para se entregar por completo a essa conexão que parecia tão poderosa? Ou o medo ainda manteria a distância, como um último obstáculo entre ela e o que poderia ser uma nova experiência de vida? O tempo parecia ter desacelerado, como se, por algum motivo, o mundo ao redor deles tivesse resolvido esperar um pouco mais para que pudessem absorver tudo o que estava acontecendo. O restaurante agora estava quase vazio, e a noite envolvia tudo com uma tranquilidade inesperada. Eles ainda estavam lá, à mesa, em um espaço que parecia intocado pelo resto do mundo. A conversa, mais suave agora, havia se transformado em algo mais. As palavras não eram mais necessárias.
O que importava estava no toque das mãos, na troca de olhares e na presença silenciosa de ambos. Ela sabia que esse momento não podia ser repetido. O que estava acontecendo entre eles era único e, talvez, fosse melhor assim. Sem pressa, sem expectativas, apenas o prazer do agora. Ela se entregava àquele instante, sem querer saber o que o futuro lhe reservava. O que fosse acontecer depois daquele jantar já não importava. O que importava era o presente, a magia do momento. E, ali, ela podia sentir que havia algo de extraordinário na simplicidade de estar junto a alguém, em uma noite tranquila, compartilhando algo que transcende o físico. Ele parecia entender tudo isso sem falar uma palavra. Havia um brilho em seus olhos que falava mais do que qualquer frase. E quando, de maneira quase imperceptível, ele estendeu a mão para tocar a dela novamente, foi como um convite silencioso para continuar, para não deixar que aquele momento passasse despercebido, para viver de forma plena aquilo que se apresentava, sem medo de mergulhar na vulnerabilidade ou de dar um passo em direção ao desconhecido. O tempo, que normalmente parece nos escapar, agora estava ao seu favor, permitindo que eles vivessem algo completamente novo e libertador. Conforme o jantar chegava ao fim, ela se pegou olhando para ele de maneira diferente. Algo havia mudado dentro dela. Não era só o desejo crescente ou a conexão física, mas a sensação de que ele havia, de alguma forma, refletido algo do seu próprio passado que ela havia tentado deixar para trás. As conversas sobre velhos tempos e lembranças de um tempo mais jovem trouxeram à tona não apenas a nostalgia, mas também as escolhas que ela fizera ao longo da vida. A solidão, que até então parecia ser sua única companheira, agora não tinha mais o mesmo peso. Ela sentia que poderia, finalmente, dar um passo além. Como se o encontro com ele fosse uma ponte para o que ela achava que já tinha sido perdido. Ele parecia ser o reflexo de uma versão dela mesma que estava escondida. O homem à sua frente não era apenas um antigo colega de trabalho, mas alguém que a fazia se lembrar do que havia deixado para trás. Os momentos de prazer, a paixão pela vida e a liberdade de se entregar ao desconhecido. E o mais intrigante de tudo era que ele parecia, sem saber, desafiar as limitações que ela colocará em si mesma. Ele estava ali não para julgar o que ela havia vivido, mas para ajudá-la a se reconectar com tudo o que ela era e que havia se esquecido. Ele, com sua paciência e seu toque, era a chave para que ela pudesse resgatar a mulher que estava escondida dentro de si. Enquanto ele observava, ela não sabia se deveria falar sobre tudo o que estava sentindo ou se deveria deixar esse sentimento permanecer em silêncio. Mas, por dentro, ela sabia que algo havia se transformado. E talvez fosse isso o mais importante. O fato de que, naquela noite, ela havia aprendido algo fundamental sobre si mesma. O passado, com suas alegrias e tristezas, não era algo a ser esquecido, mas algo que deveria ser compreendido. E, ao olhar para ele, ela se deu conta de que a vida, mesmo após tantas perdas, ainda tinha muito a oferecer. Ela olhou para ele, não mais com a cautela de antes, mas com a vontade de aproveitar o momento, de se entregar ao que estava diante dela. A dúvida, que a acompanhará durante toda a noite, parecia finalmente ter se dissipado. Não havia mais receios de que algo pudesse dar errado ou que se expor demais a fizesse voltar à solidão. Algo dentro dela havia mudado, algo que ela nem sabia que ainda precisava descobrir. A conexão que estava formando com ele não era apenas emocional, mas um verdadeiro impulso de viver, de se permitir experimentar, de se permitir ser tocada, de se entregar à ideia de que a vida não precisa acabar com a juventude, mas pode florescer em novas formas a qualquer momento. Ele, percebendo essa mudança nela, a observava com um olhar que a tranquilizava, mas também a desafiava. Não havia palavras entre eles, mas a comunicação estava em tudo, no jeito como ele a tratava, com respeito e admiração, e na forma como ela começava a se sentir cada vez mais segura em sua própria vulnerabilidade. Era como se o passado e o futuro se estivessem alinhando para dar a ela uma última chance de se conectar verdadeiramente com alguém. A chance de entender que, independentemente da idade ou das experiências vividas, sempre há espaço para o novo. E, ali, naquela noite, naquele jantar, ela estava descobrindo isso de uma forma mais intensa do que jamais imaginara. O impulso que ela sentia não era apenas de estar com ele, mas de estar consigo mesma. Era o impulso de viver a vida com a intensidade que sempre desejou, mas nunca teve coragem de abraçar. O medo do desconhecido e a dúvida sobre o que viria a seguir desapareceram, e o que restou foi a certeza de que ela estava vivendo algo que não poderia ser ignorado. Ela queria mais daquele momento,
mais da descoberta de si mesma, mais dessa conexão inesperada que estava florescendo ali. E, pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu viva de uma forma totalmente nova. À medida que o jantar chegava ao fim, os dois se encontraram em um silêncio profundo. Não era um silêncio desconfortável, mas sim o tipo de silêncio que vem quando há uma compreensão mútua, sem a necessidade de palavras. Eles haviam compartilhado algo que não precisava ser dito, algo que estava além das conversas triviais e dos gestos convencionais. Ele a olhava com um sorriso suave, mas com os olhos carregados de algo que ela ainda não conseguia definir completamente. Talvez fosse o reconhecimento de que ambos estavam diante de algo raro, algo que a vida lhes ofereceu de maneira inesperada. A noite estava se despedindo, mas a sensação de que o que haviam vivido estava longe de terminar ainda pairava no ar. Ela sentiu que, ao se permitir viver aquele momento com ele, estava fazendo algo mais profundo do que simplesmente aproveitar a companhia de um velho amigo. Estava se permitindo reconectar com partes de si mesma que ela havia perdido. O toque, o olhar, o beijo. Tudo parecia estar se encaixando, como se o universo tivesse colocado os dois ali para resgatar um pedaço de vida que ainda podia ser vivido, um pedaço de felicidade que estava esquecido. Ela sabia que, no final, o futuro era incerto. Mas também sabia que aquele momento seria sempre lembrado, como uma promessa silenciosa de que a vida, apesar de suas perdas, ainda tem muito a oferecer. Algo mais profundo do que a juventude e a juventude eterna. Algo que só a experiência e a sabedoria dos anos poderiam proporcionar. E ali, naquele jantar simples, ela se deu conta de que o tempo, longe de ser seu inimigo, era sua maior aliada. Ela não estava mais preocupada com o que o amanhã traria, porque, no fundo, aquele momento já havia valido a pena. E o que viria depois? Ela estava pronta para descobrir. Quando finalmente se levantaram da mesa, os dois estavam em um estado de serenidade que era quase indescritível. Não havia pressa, nem a ansiedade do que poderia acontecer a seguir. O que acontecia entre eles era algo que transcende as expectativas e os medos do passado. Eles caminharam juntos até a porta do restaurante, e ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando no futuro ou em como tudo aquilo iria se desenrolar. Ela simplesmente estava ali, no momento, com ele, desfrutando da sensação de estar viva, de se reconectar com o que mais importava. Ao despedir-se, ele a abraçou com uma delicadeza que parecia refletir toda a compreensão que ele tinha da jornada deles até aquele ponto. Não houve palavras definitivas, não foi necessário prometer nada. Ambos sabiam que, independentemente do que o futuro trouxesse, aquele momento estava gravado em seus corações. Era mais do que um simples encontro, era uma redescoberta. Eles haviam compartilhado algo genuíno, algo que nenhum número de anos poderia apagar. Eles estavam, de certa forma, mais próximos de si mesmos do que nunca. Ela observou se afastar, mas ao invés de uma sensação de despedida, sentiu uma calma, uma certeza de que, embora as portas do restaurante se fechassem, uma nova porta se abriria para ela. Não uma porta do passado, nem uma porta do futuro, mas uma porta do agora, do presente, onde ela poderia finalmente abraçar a vida com a intensidade que sempre desejou. Enquanto ele desaparecia na noite, ela sorriu, sabendo que tudo o que precisava já havia sido redescoberto. O amor e a conexão não têm idade. Eles apenas se apresentam no momento certo, para aqueles que se permitem viver. Às vezes, a vida nos surpreende de formas que jamais imaginamos. O tempo, que muitas vezes é visto como um inimigo, pode ser, na verdade, um aliado que nos oferece a chance de redescobrir o que é mais profundo em nós mesmos. A história de reencontro entre dois corações não é apenas sobre o passado, mas sobre a coragem de viver o presente com intensidade, de se permitir sentir e conectar de maneiras que o tempo não pode apagar. A protagonista, ao longo dessa jornada, nos ensina que nunca é tarde para se entregar ao amor, à vulnerabilidade e à autenticidade. O que aconteceu naquela noite não foi um simples jantar. Foi um despertar para a possibilidade de viver, de se reconectar com o que realmente importa e de se lembrar de que o desejo, o prazer e a intimidade não têm idade. Eles estão sempre à espera, em algum lugar, prontos para serem redescobertos. E, assim, como ela, podemos todos aprender a viver com mais coragem e confiança, deixando o tempo ser uma ponte e não uma barreira, permitindo-nos sempre explorar o novo. E a verdadeira questão, agora, é: o que você está disposto a redescobrir em sua própria vida? Se essa história tocou seu coração e você também busca viver com mais intensidade,
Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais histórias e ensinamentos sobre amor, conexões e autodescobertas esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de transformação.